Agora sim. Então, pessoal, a gente vai começar, né, mais um desses roadshows, explicando para vocês, a cada 4 meses a gente tem um batch da UOL, né? A gente abre o processo seletivo e a gente costuma fazer conteúdo durante esse período. Então, de 4 meses a gente lança um roadshow para colher e poder passar para vocês informações de conteúdos que são relevantes. Então, a gente fez algumas pesquisas com comunidade de startups, acabamos elencando alguns conteúdos que tinham mais interesse e a gente está passando esses conteúdos. Então, falando aqui rapidamente, lembrando que a gente vai falar, né, muito sobre a perspectiva da UOL, né, sobre a nossa experiência no mercado nesses 10 anos, o que a gente entende como investimento em startups mais early stage, mas fiquem à vontade também para conseguir levantar a mão, enfim, perguntar alguma coisa. Eu sou a Mari, né, eu sou Head de Relacionamentos da UOL, e eu vou falar rapidamente aqui sobre a nossa tese, o que é a UOL para contextualizar, e depois a Débora vai seguir com o conteúdo, e vocês podem ir perguntando sempre que tiverem dúvidas. Gente, vocês estão vendo minha tela? Estamos, Mari. Primeiro, pessoal, a UOL é uma aceleradora com 10 anos no mercado, então a gente completou 10 anos agora em agosto. O nosso propósito é potencializar pessoas e negócios que transformem a realidade. A gente já teve mais de 8.000 startups analisadas nesses 10 anos, 148 startups aceleradas e investidas, porque a gente não acredita em aceleração sem investimento. Então, todas que passam no nosso processo, elas recebem o investimento e o programa de aceleração. E a gente já teve 13 êxitos finalizados. Um pouco sobre a nossa linha do tempo, tá? A UOL, ela funciona montando fundos de investimento a cada 2 anos. Então, a gente tem investidores anjo que compram cotas, e esses investidores também são mentores durante o nosso processo de aceleração. Então, aqui vocês podem ver um pouquinho de números. A gente está no veículo 6 agora, iniciou em agosto, a gente também pretende investir entre 40 startups, manter mais ou menos o mesmo investimento do veículo passado. A gente tem mais de 370 investidores mentores. Como eu comentei, os investidores da UOL, eles também têm que estar dispostos a dar mentoria, né, durante o nosso programa. Então, a gente tem grandes levels de empresa, também founders de startups. Vou dar alguns exemplos aqui, tipo o João Del Valle do Ibem, tá aqui, ele também é investidor da UOL. A gente tem o André Johan Petter da Gerdau, agora um exemplo de indústria. A gente tem o Paulo da Alura, também que é startup. Então, são pessoas tanto de startups, quanto de indústria, quanto levels de grandes empresas. Tenho que ter algum know-how para poder passar para vocês. Então, a gente faz esse filtro e esse alinhamento. Espera que deu um bugzinho aqui. Aqui a gente também gosta dessa métrica, que é muito importante, que a gente tem... Opa, tem alguém aberto aí. A gente tem 22 founders de 10 startups aceleradas que hoje em dia se tornaram investidores da UOL depois da aceleração. Então, essa é uma métrica bem legal, que a gente fala que a gente quer ver a roda girando e ter founders realmente investindo e mentorando founders. A gente está com 10 anos no mercado, como eu falei, a gente está com 53 milhões sob gestão nesses 6 fundos, mais de 370 investidores anjos, 148 investimentos até o momento, 13 exits. A tese, eu vou pular aqui, que a Deb vai mencionar um pouquinho mais depois. Claro, a gente oferece o Smart Money mesmo, porque, como eu comentei, os investidores eles são mentores, então a gente tem, quando a startup passa do nosso processo seletivo, ela tem um acompanhamento de 12 meses com o time de aceleração e também tem essas mentorias especializadas com os investidores mentores. Você vai explicar isso, Deb, ou eu falo? Não, eu explico, pode deixar. Perfeito. A Deb vai explicar aqui a seleção, mas falando um pouquinho para vocês, então, quando essa etapa ela entra no nosso processo, né, quando ela passa, ela é enquadrada em algum desses 3 programas. A gente tem essa segmentação mais por metodologia mesmo do time, porque são entregas diferentes. Então, a startup ela é enquadrada mesmo para a gente poder ter os approaches certos, plugar os investidores que podem ajudar naquela demanda específica do momento da startup. Aqui tem alguns dos principais cases, mas vocês podem consultar tanto os êxitos do nosso site, então é bem tranquilo. Aqui tem alguns dos retornos, né, desses principais cases. E aí a Deb vai explicar daqui a pouco também, gente, sobre a inscrição, enfim, como funciona. Deb, tu pode começar agora. Sim, eu vou compartilhar minha tela, então. Share screen. Peraí. Vocês estão enxergando minha tela? Sim, Deb. Tá. Sim. Bom, pessoal, eu vou
me deixar, eu vou deixar, não vou conseguir enxergar vocês quando eu apresento a tela, mas fiquem bem à vontade, tá? Em qualquer momento para me interromper, eu levantar a mão, a Mari me avisa e fazer perguntas. Acho que seria mais legal, mais proveitoso para todo mundo se esse momento fosse interativo. E acho que, enfim, antes de começar, na verdade, vou lembrar que essa trilha, o roadshow, que a gente costuma fazer antes de, na verdade, no momento de inscrição de cada batch, a gente faz mais de um encontro e o próximo, né? O objetivo desse é desmistificar um pouco como é que funciona as rodadas de investimento pré-seed, que é o estágio da WOW. Então, hoje a ideia é falar um pouco sobre os investimentos em startup, rodada seed, pontos de atenção que nós, como investidores, temos em avaliar as startups. E depois, o próximo encontro, que vai ser lá no dia 5 de dezembro, também às 5 horas da tarde, a gente vai trazer duas pessoas muito legais aqui do nosso ecossistema, que é o Donizete Gomes, que ele é founder e CEO da Movidesk, o maior case da WOW, né? Maior saída nossa. Então, é um caso de empreendedor WOW que passou a ser investidor. Então, hoje ele também ajuda mentorando e investindo nas startups. Então, ele completou totalmente o ciclo. E com a mediação da André Miranda, que também é outra empreendedora nossa, ela é CEO da startup Standout. Então, passando aqui para a agenda do dia de hoje. O intuito é começar falando um pouquinho sobre rodadas de investimento em startups, depois eu focar um pouco em investimento pré-seed, depois eu falar sobre como vocês podem olhar e quais são os principais fatores que os empreendedores olham na hora de escolher qual investidor faz mais sentido para a sua startup, para o seu momento. Também falar sobre a tese de investimento da WOW, então quais startups a WOW investe, como é que funciona o nosso processo seletivo e essas práticas, red flags e algumas dicas que a gente pode compartilhar para vocês de em 10 anos investindo em startup, o que a gente já percebeu e que faz sentido compartilhar. Então, começando aí com as rodadas de investimento em startup, né? Acho que é importante começar falando que não existe um caminho certo para a startup seguir. Então, tem algumas que vão atrás dessas rodadas de investimento e crescem com elas, mas tem outras que não recebem investimento em momento algum e tudo bem, não tem um certo, não tem um errado. Acho que depende totalmente da realidade da startup, dos objetivos, estratégias de crescimento também. Então, até trazendo para nossa realidade de WoW, a gente tem o case da Movidesk, que eles fizeram assim, várias rodadas de captação ao longo da trajetória, que foi também a nossa maior saída. E a segunda maior saída, que foi o case da Squid, o único investimento que eles tiveram foi momento pré-seed com nós, com o da WoW Acelerador. Então, enfim, os negócios podem dar muito certo, independente aí da forma como eles seguirem com as rodadas de investimento. Mas o que a gente tem hoje, né? Começando pelos investimentos anjo. Não tem como trazer muito bem um padrão de valor de cheque para investimento anjo, ele pode variar totalmente. Então, pode ser um anjo só também investindo numa startup, até um grupo de anjos investindo. Então, cheques podem variar de alguns mil reais para alguns milhões. E passando daí para o investimento pré-seed, que é o estágio da Low, costumam ser cheques de 100 a 500 mil para startups em estágios de validação, de busca de product market fit, que estão aí com o MVP rodando, algumas já com alguns clientes. Acho que um MMR e enfim, um momento mais inicial, então, na verdade, bem inicial. Daí, as startups já com um pouco maior de validação, elas podem passar direto daí para um investimento seed, que tem cheques de até 5 milhões. Depois nós temos também investimento de Series A, né, que a gente chama, que o cheque é de 5 a 40 milhões. Depois tem Series B, cheque é de 40 milhões até 100 milhões de reais. Series C, de mais de 100 milhões. E depois nós temos Series D, E, F, G, que são aí, eu trouxe aqui embaixo alguns exemplos, né, de startups que realmente já estão num momento bem maduras, como a Log, Madeira Madeira, a Descomplica, Gympass, Nubank, iFood, Creditas. Então, enfim, já são realmente startups que já estão muito, muito grandes. E, pessoal, já aproveitando esse momento, eu gostaria de saber aqui, alguém de vocês é founder de startup, já captou? Alguém quer compartilhar um pouquinho sobre a sua história? Eu posso falar um pouquinho. Tá Pode me ouvindo falar. aí?
Pode falar, Ana. Leonardo. Eu sim, eu sou um founder de startup, né? Mas ela já tem vários anos já, né? Continuo em atuação, tá? Desenvolvi uma empresa que pivotou, inclusive, né? Ela começou como indústria, né? Como indústria e comércio, desenvolvendo sistemas de automação e depois foi migrando mais para serviços e outros tipos de assessoria e consultoria, tá? Foi deixando de Legal. lado um pouco o criar produtos aqui no Brasil, né? Uhum. Isso E já foi vocês faz algum já receberam Oi? algum investimento ou vocês Não, escolheram ir pelo não, caminho não, de não, bootstrap? não. Foi o caminho mesmo do feijão, né? Uhum. Legal, o Né? dinheiro do cliente. Fazendo Fazer tudo com crescer. os próprios recursos. Mas isso é um pouco complicado. Hoje, por exemplo, eu tô com um projeto, além de fazer um trabalho que eu faço de mentoria para startups e em vários programas aí, né? Eu vi que você fala de inovativa também, eu estou lá há muitos anos já. E eu tenho um projeto hoje, pessoal, de desenvolvimento de uma startup de base tecnológica, né? E preciso de investimento, tá? Preciso de investimento, porque sempre trabalhei com isso, mas nunca fui um startup, um mentor, investidor, né? Tá? Sempre foi só mentoria mesmo, então não sou um capitalista. E para o que eu tenho que fazer aí, que é um marketplace de nicho, tá? Os investimentos assim fogem do que eu posso sustentar com o meu próprio recurso, entendeu? Então eu Sim, estou eu numa, acho que justamente então a trilha vai ajudar bastante a ter um pouco dessa noção de como quais caminhos podem seguir, né? Então, é também depender do estágio de vocês. Mas eu queria é, perguntar, mas alguém também é founder, assim, só para a gente ter uma noção de número? Eu sou founder. Matheus, temos Olá, dois. tudo bem? Jonatas, Boa tarde, meu Eu nome é sou founder Marcos, também sou também. founder. Eu ah, legal. também. E mais alguém aqui também já começou, já foi atrás de investimento? Alguém aqui já foi investido? Tem bastante gente, pelo que eu vi. Eu fiz um investimento Family and Friends ali. Ah, o FSF. Family, Friends and Fools, né? Além do bootstrapping. Sim. E, e até me candidatei numa rodada da UOL lá no início, acho que já faz uns 2 anos que eu tentei, mas eu estava muito no início, ainda não tinha co-founder, não tinha um sócio ali comigo. Aí Uhum. agora eu tô me preparando para me candidatar na próxima. Ah, legal. É, isso realmente às vezes acontece, assim, então, às vezes a gente chega a startups até nós que não estão no estágio exatamente que a gente investe e a gente recomenda voltar depois e várias já foram investidas dessa forma, então é bem comum isso. Mas legal, espero ver vocês aí inscritos no batch. Eu não sei se o Matheus quer falar também. Sim, primeiro boa tarde aí. Eu também, assim como a Amanda, eu me candidatei recentemente, na verdade, para receber o primeiro aporte. Minha empresa está bem no comecinho, mas o MVP já está começando a validar e a gente já está no momento de buscar algo nesse sentido, na verdade. Hoje a gente está 100% bootstrap. Legal. Tá bem, pessoal, obrigada por terem compartilhado um pouquinho aí do contexto, da história de vocês. Mas seguindo aqui na apresentação, depois a gente pode conversar mais ou até me interromper caso tiverem dúvidas. Mas focando em investimentos para seed, né, que é a realidade da OU, que a gente tem mais propriedade para falar. Então, costuma ser o primeiro cheque das startups, por ser, enfim, um cheque menor. E o grande objetivo, geralmente, desses cheques é que a startup gere fundos para os trabalhos iniciais, para validação de MVP, para conseguir seus primeiros clientes, ou até acelerar a atração, né? Então, acelerar o número de vendas. E os cheques, eles variam de 100 a 400 mil, 500 mil. A Wow, ela entrega, assim, um cheque de 100 a 500 mil, então a nossa idade é um pouquinho diferente. E geralmente os investimentos pre-seed são feitos por aceleradoras, FFF, né, que a Amanda comentou, que é o Friends, Family and Fools, ou Família, Amigos e Fools, e os investidores anjo. Mas um ponto que sempre a gente fala que é muito importante é
a startup pensar antes de se candidatar assim para qualquer aceleradora ou para qualquer investidor para receber investimento, pensar como decidir qual que é o melhor, assim, qual que faz mais sentido para o seu negócio, né? E aqui eu vou trazer alguns pontos até que já foram levantados em pesquisa sobre quais o que exatamente os founders olham e também o que é mais interessante de olhar nessa hora para decidir para quem aplicar. Primeiro, o track record, tanto do VC, da aceleradora, ver o que eles já investiram, o que já fizeram, quais foram as conquistas, e metas alcançadas. Depois, programa de parceiros. Então, o programa de parceiros pode ser uma boa forma até de reduzir custos, de pegar ferramentas que vocês vão precisar com um custo mais barato, ou até alguns parceiros estratégicos por setor pode ser bom negócio, enfim, para fechar novos clientes. Networking, então, acho que rede de contatos nem tem muito o que explicar, né? É sempre muito útil para fechar negócios, para te conectar com pessoas que vão te ajudar a crescer ou te entregar ali um insight que vai fazer toda a diferença. Reputação, marca, né? Então, é até algo que a gente costuma recomendar, por exemplo, para startups que estão na dúvida sobre se inscrever, chegar no BET, né? Chegar numa startup acelerada nossa, nos empreendedores, CEOs, os founders, e perguntar como é que foi a experiência deles, o que eles acharam, o que eles não gostaram, o que eles gostaram, se eles recomendam ou não. Então, é uma estratégia bem interessante ter a opinião aí de um outro founder. O valor da rodada pretendida, isso eu acho que até é o filtro inicial, na verdade, né? Então, não tem como buscar ali um investimento seed com um fundo que entrega um cheque lá muito maior, sei lá, para seed. Tem que estar alinhado ali com o valor monetário mesmo que a aceleradora, o fundo entrega, né? Ou até o anjo pode chegar a entregar, né, o valor do cheque. Investimento rápido, isso também tem que ter uma atenção, porque às vezes a startup tem uma necessidade urgente de ter ter o valor inclusive ali meio logo, e a aceleradora ou fundo tem um processo de decisão de quais startups investir um pouco mais demorado, e cada uma tem a sua forma, né, única para selecionar essas startups. Então, tem que ver, né, quanto tempo vai demorar para ter esse dinheiro na conta. Entrepreneur friendly, então eu acho que é o quanto esse fundo ou fundo VC ou aceleradora vai estar ali, não vai ter conflito de interesse também com o negócio do empreendedor, ou vai estar ali dando suporte para o empreendedor. A metodologia do programa de aceleração, se houver, então, às vezes a metodologia do programa não está alinhada com as expectativas de vocês, ou tá? Então, como é que funciona a dinâmica, se são encontros presenciais ou não, quem é que vai fazer, quem é que é esse head de aceleração, que conhecimento ele já tem, os backgrounds, a expertise e setor do mercado também na aceleradora. Por exemplo, a UOL, a gente é agnóstico quanto a setor e mercado, tanto que a gente tem, por isso mesmo que a gente tem investidores de várias áreas para conseguir dar suporte para startups de setores diferentes. Mas tem fundos e aceleradoras que têm uma vertical, que, por exemplo, só investe em startups do agro. E aí, enfim, pode fazer sentido para a startup depender também do setor dela. Experiência empreendedora do gerente de VC. Então, acontece muito, né, neste setor ter gerentes de VC que já foram empreendedores, até nós da UOL, a gente tem o caso ali, nós temos 21 ex-founders de startup da UOL que hoje são investidores e mentores, então a experiência empreendedora pode agregar muito. O portfólio em si, então se vocês olharem o portfólio dos fundos e das aceleradoras, podem ver cases ou até de mercados, modelos de negócio são semelhantes com as startups de vocês e enfim, se já passaram por uma experiência parecida, pode ajudar você de uma forma mais fácil. E hands-on, suporte no dia a dia. Então, o quanto que esse pessoal desse acelerador EVC vai conseguir ajudar vocês no dia a dia, vai estar disponível ali para resolver possíveis pepinos ou ajudar a tomada de decisão.
E já passando para cá, sobre tese de investimento, se ninguém tiver nada para contribuir aqui em como decidir como investidor e atrás, hoje a gente acelera startups que são bem early stage, né? Então, aquelas startups podem estar sem faturamento ainda, mas elas têm que ter alguma validação. Então, a gente não acelera startups que estão apenas num PowerPoint, digamos assim. Elas têm que ter alguma validação de mercado, mesmo que sejam com clientes não pagantes. Até startups já estão um pouco maiores, que já têm clientes, já estão faturando, tem uma curva positiva de crescimento de receita, MRR, né, que é aquela métrica de receita recorrente mensal, de até, em média, 70 mil, assim. Então, acho que startups estão um pouco além disso, já são grandes demais, olhando para o nosso teto de valuation cap. E, como eu comentei, nós somos agnósticos quanto a setor, mercado e modelo de negócios, nós não temos uma vertical específica. Então, esses mais de 370 investidores que a Mari falou, eles ajudam nós a trazer essa expertise de setores diferentes e a mentorar essas startups de várias áreas. E o cheque que nós entregamos, então, como eu havia comentado também, ele é de ser 400 mil, em troca de equity, que vai ser definido só numa próxima rodada de investimentos. Então, depois de 3 anos que esse equity é definido, então depende do valuation futuro da startup. Mas, além disso, a gente também tem uma possibilidade de follow-on, que é, enfim, um segundo cheque. E isso depende totalmente de como for o desempenho da startup depois da aceleração. Então, mas ainda tem essa possibilidade. E assim, o nosso. Quanto maior o investimento que a startup estiver pedindo, né, de 100 a 400 mil, maior vai ser o equity. Ele não passa de 9% e fica então entre 4% e 9%. E o nível de exigência também no nosso processo seletivo vai ser maior, então vai ser proporcional ao valor de investimento solicitado. A gente vai ser mais rígidos com startups que estão pedindo 400 mil do que aquelas startups que estão pedindo apenas 100 mil, porque, enfim, também é menor o risco para nós, né? Uma startup que está pedindo menos dinheiro. Mas, tipo, todo o valor econômico do programa de aceleração, então todo o Smart Money, os benefícios de parceiros e todas as entregáveis que a Gol proporciona para as startups, eles independem do valor que foi investido. Então, todas as startups, elas recebem têm o mesmo acesso ao Smart. O Tony fez uma pergunta aqui. O equity ficando para ser definido futuramente, a startup não fica refém da aceleradora? Não sei se eu entendi muito bem a tua dúvida, Tony, mas como é que funciona, né? Esse equity não vai passar de 9%, como eu falei. E assim, depois de 3 anos, se a startup for investida por algum outro fundo, ela vai ser precificada. No momento que a gente investe, a gente não faz o cálculo do valuation. Esse valuation, ele fica... Enfim, a gente não precifica ela. Então, na próxima rodada, quando vocês tiverem um valuation definido, a gente converte para ver qual que foi o nosso percentual. Essa é a lógica. Tá, mas aí, como eu comentei, nem toda startup capta no futuro. Daí, ainda se ela não captar, a gente faz um cálculo, então, para precificar a startup, depois de 3 anos, a depender daí do valor de faturamento mensal e anual. Aí tem todo... Enfim, eu não vou explicar o cálculo agora, mas depende do valor de faturamento da startup, para a gente entender qual que foi a valuation dela. Que bom, entendeu? E o Vitor fez uma pergunta aqui para mim. Como que a gente considera possível uma avaliação suficiente para procurar a aceleradora? Olha, Vitor, eu acho que se tiver na dúvida, vale a pena se inscrever, porque daí a gente consegue avaliar melhor através do formulário. Mas o importante é que tenha alguma validação mínima. Então, que tenha um MVP rodando e com algum cliente, nem que seja não pagante, sabe? Só testando a solução para ter algum feedback. Eu respondi tua dúvida, Vitor? Legal, pelo que eu entendi, sim. Bom, continuando aqui. Sobre o processo seletivo, né? A gente seleciona, pelo menos o modelo da UOL, desde o Batch 1 lá em 2013, a gente tem selecionado startups por batches. São processos seletivos, que a gente chama, acontecem 3 por ano. Alguém falou alguma coisa? Não, Bom, Deb, eu estava falando aqui, eu falei para eles que no nosso edital
até tem uma planilha que vocês conseguem fazer algumas projeções disso, de conseguir ver quanto de equity que a gente fica, e também tem o nosso contrato disponível. Assim, eu sei que é um pouquinho difícil de entender, mas, enfim, lá tem tudo explicadinho e a gente também pode depois tirar dúvidas do one-on-one. É. E até acho que é legal comentar, já que a gente está falando sobre equity, que essa é a nossa única contrapartida. Por isso que o modelo da UOL é tão interessante, porque a gente está totalmente alinhado com os objetivos do empreendedor. A única forma que a UOL vai ter algum retorno é com o sucesso de vocês. Então, é um modelo bem diferente e, enfim, muito legal, né? Porque não existe nenhum tipo de conflito de interesse. A gente não vende serviço de aceleração, então se muita gente pergunta, ai, Thaís, se a startup é por acaso morrer, ou morrer no sentido de parar a operação no futuro, como é que fica? A gente tem que pagar algo? Não, tipo, isso não acontece, né? Então, é um modelo bem legal. Mas voltando aqui para a seleção, a gente tem 3 bets por ano, então geralmente esses bets duram 4 meses. Tem o bet aí de início de ano até mais ou menos abril, março, depois de março até mais ou menos agosto, e agosto até mais ou menos dezembro. E as pré-inscrições, elas estão sempre abertas. Como assim? Então, se vocês, por acaso, queriam se inscrever, mas não estão no período de inscrição, vocês podem se inscrever nas pré-inscrições, e aí, quando as inscrições estiverem abertas, vocês vão ser avisados, e a gente também vai passando para vocês alguns conteúdos bem legais nesse meio tempo. Mas a primeira etapa do processo seletivo é a inscrição online. Então, a gente tem que preencher um formulário que a gente pede para questões como modelo de negócio, setor de atuação, que problemas vocês resolvem, como vocês resolvem, o time. A gente deixa a possibilidade de vocês anexarem pitch deck, demo do produto, várias coisas. E aí o time da UOL se divide para avaliar esses formulários e nós selecionamos para entrevista aquelas startups que tiveram um mínimo alinhamento com a nossa tese. Então, falando sobre a entrevista, ela é uma entrevista online, até porque a gente acelera startups todas aqui. Alguém quis falar alguma coisa? Acho que não, então. Mas a entrevista ela é online, com alguém do time da UOL, e o objetivo é aprofundar os pontos do formulário de inscrição e entender vocês um pouco melhor, então aprofundar alguns pontos, tirar algumas dúvidas. E as startups que a gente considerar mais promissoras ou mais alinhadas com a nossa tese, a gente passa para uma semifinal, que ela é também uma etapa virtual, que a gente convida um grupo de investidores da UOL que seja do mesmo setor de atuação da startup para avaliar ela. Então, é um comitê de investidores, geralmente são uns 3 ou 4, que participam de uma entrevista junto com alguém do time da UOL. E aí, o intuito dessa conversa é ter uma conversa, ser um pouco mais técnica, né? Ser um pouco mais aprofundada no setor de atuação mesmo da startup, entender mais profundamente o mercado, o time e a solução. E, por fim, a última etapa do nosso processo seletivo é um evento. E esse evento é presencial. Geralmente é em Porto Alegre ou em São Paulo. Então, nesse BET 27, o All Day vai ser em Porto Alegre. No próximo vai ser em São Paulo. A gente reveza para, enfim, fazer para ser bom para todo mundo, né? E falando sobre o BET 27, que está aberta agora as inscrições, elas vão estar abertas até o dia 8 de dezembro. Até se alguém quiser se inscrever aqui, tem um QR Code disponível para acessar nosso site. Mas agora, pessoal, vou passar para a parte final, que eu acho que é também o que a gente vai conseguir trazer de diferente para vocês, que é dicas e boas práticas na visão da boa aceleradora na hora de se inscrever e de buscar um investimento, tá? Daí, primeiro eu quis trazer para vocês compartilhar quais que são algumas das yellow flags que a gente presta atenção na hora de avaliar as startups. Então, o que pode nos chamar atenção de uma forma negativa? Primeiro, o empreendedor ser solo e sem sócios fundadores. E por que isso é negativo? Porque na nossa visão, é muito difícil, uma jornada empreendedora já é difícil com um time, mas sozinho é muito mais. E é importante que as responsabilidades sejam distribuídas e que a startup tenha mais de um sócio para, enfim, fazer ela crescer de uma forma tranquila, né? Para ajudar esse empreendedor na jornada empreendedora dele. Segundo ponto muito importante é que, às vezes, existem equipes sem sócios com know-how em tecnologia.
E a gente entende que é muito interessante que o desenvolvimento do produto, né? Pensando que a gente está falando em startups, então a gente imagina que seja um produto tecnológico, que alguém tenha que ter esse conhecimento técnico, porque terceirizar toda essa produção tecnológica pode ser muito custosa, e além disso, é muito interessante que a própria equipe tenha bastante conhecimento sobre o produto que ela está vendendo. Então, quanto mais gente com know-how em tecnologia, é até mais interessante. E falando assim de cases da OU, vários deles são de sócios de equipes, de sócios mesmo, todos puramente técnicos. E das startups deram muito certo. Inclusive, o maior exemplo que a gente tem ali, que é o Anotaí, que são 5 sócios, todos eles com know-how em tecnologia, todos eles cientistas da computação ou de hardware, enfim. E só que um ponto importante também, quando a equipe é puramente técnica, é que as pessoas têm que saber que em algum momento elas vão ter que assumir responsabilidades também que não sejam só de tecnologia, né? Porque afinal uma empresa não é só o produto. Então alguém vai ter que assumir o marketing, alguém vai ter que cuidar das vendas, alguém vai ter que, enfim, representar a empresa, ser o CEO e, enfim, nem todo mundo vai poder ficar programando só. Mercado vermelho. Mercado vermelho é um ponto de atenção, mas também não é um motivo que a gente vai reprovar uma startup de cara, assim. Por quê? Enfim, é importante, se a startup quer se inserir no mercado vermelho, ela tem que ter diferenciais muito claros. Então, porque senão ela não vai se destacar nesse mercado, ela vai ser só mais uma tentando disputar um mercado que já é muito difícil. Ou um mercado pequeno. Afinal, a gente está falando de investimento, né? E o investidor sempre busca ter um retorno sobre o investimento dele. Um mercado pequeno provavelmente vai possibilitar um retorno menor. Ainda mais investindo em startup, que é uma das formas mais arriscadas de investimento. Então, os mercados são preferencialmente bem grandes, porque daí a startup não precisa atingir um percentual tão grande do mercado, conquistar tanto para ter um retorno, né? Isso também se vale para mercados nichados, né? Então, mas se o nicho for gigante, já não é um problema. Cap table torto, muito equity comprometido com investimentos passados. Esse é um ponto de atenção também, mas não quer dizer que seja um ponto que a gente vá eliminar uma setup de cara. Mas por quê? Porque se a startup decidir precisar de novos investimentos no futuro, se ela já tiver muito cap table comprometido com investimentos passados, vai ser muito difícil essa jornada aí de rodada de captação. Então, é muito importante mesmo que ela tenha esse cuidado e pegue percentuais que sejam adequados para cada rodada. Já até falando da OA, assim, né, 4 a 9% no pré-seed é super aceitável nesse cenário, assim. Então, enfim, os fundos de VC vão prestar muita atenção nisso e se vocês já tiverem muito percentual com outras pessoas que não estão na operação e não são sócias, na hora de forem captar com esses VCs vai ser difícil. Mas também tem aquelas startups que não captam, né? E não tem problema, daí tem muito cap table comprometido, não vai ser um problema. Mas, enfim, isso é incerto, e por isso que é importante ter esse cuidado. Próximo ponto seria falta um pouco de diferenciais frente aos concorrentes, e é até um ponto que eu sempre comento, que às vezes aparecem startups para nós que dizem que não tem concorrentes. E assim, a gente vai discordar disso, porque toda solução tem uma outra solução substituta, concorrentes indiretos. Pode não ter no mercado uma startup com um produto idêntico ao de vocês, mas algum concorrente, alguma solução substituta muito provavelmente vai ter. Então, é até bem estranho, e a gente pode até considerar um pouco ignorância, assim, do empreendedor se ele disser que não tem nenhum concorrente. E, por isso, mostrar quais são os diferenciais de vocês frente a eles. Daí um ponto também muito importante, né, que como eu comentei, a gente, no fim das contas, investimos em startups, então, para nós ter um retorno, é importante que a startup tenha um grande potencial de escalabilidade. E aí, na nossa visão, negócios tradicionais, como serviço, consultoria, venda de produto, não seriam negócios com grande potencial de escalabilidade. A gente foca em investir em startups que têm um core business tecnológico, majoritariamente software, então que tenha uma possibilidade de crescer muito em receita, sem necessariamente crescer também muito a linha de custos.
e incipiência, né? Como a Tê tinha comentado antes, às vezes as startups chegam em nós, a gente acha muito legal o time, a solução, o produto, mas ela está no momento muito inicial ainda, e a gente acha que o programa de aceleração não vai ajudar tanto ela no momento que ela está. Então faz sentido voltar num próximo batch, como a gente está sempre selecionando startups, não é um problema ela voltar um pouco mais madura, com um pouco maior de validação mercadológica. Alguém tem alguma pergunta aqui sobre as Yellow Flags? Opa, acho que o Daniel abriu ali. Eu não Não? estou enxergando vocês, então. Não, Deb, eu só queria fazer um comentário aqui. A Deb comentou ali equipe sem sócio com know-how de tecnologia, gente, mas só falando, como ela falou, é uma yellow flag, então é um ponto de atenção. Mas não quer dizer que a gente não passe, né? Ainda mais se a startup comentar, por exemplo, ainda não tenho um CTO, mas estou em conversa. Existem, tipo, situações que a gente vai avaliar no na one, então ela é só um ponto de atenção. E é algo que a gente vai explorar, por exemplo, nas entrevistas. Então é Isso. importante vocês terem essas respostas na ponta da língua, assim, sabendo que esses são pontos de atenção nossos, vocês têm que ter respostas para essas objeções. Então, tipo, é mais nesse sentido, eu acho. Só queria completar, né? Obrigada. Não, é perfeito, Maria. Realmente, pessoal, nenhum desses pontos aqui é determinante. Assim, você chegou aqui no mercado que a gente considera vermelho, a gente vai aprovar. Não, é totalmente caso a caso. Aqui a gente comenta que seleção não é nada quantitativo, não é nada quantitativo mesmo, é totalmente qualitativo. A gente avalia cada situação, cada caso e, enfim, não é uma ciência exata avaliar startups, não. Ô, Deb, eu tenho mais um ponto aí. A Deb até comentou também que a gente investe em majoritariamente software, mas a gente tem hardware também no nosso portfólio. Sim. Então, tipo, tá, a maioria, tipo, é SaaS B2B, só que a gente tem B2C, a gente tem outros, a gente é bem diversificado, mas é o majoritário porque também é o que mais vem, assim, inscrições, enfim. Sim. Assim, a gente acaba investindo mais em software, até porque às vezes hardware demanda um investimento maior que o nosso cheque. Então, e pode também requerir um conhecimento técnico muito específico, mas não quer dizer que a gente não possa investir em startups de hardware. A gente tem algumas várias aí com hardware, né, no portfólio. Gente, uma pergunta seria em relação à incipiência. Vocês comentaram que, idealmente, a startup precisa já ter algum tipo de validação no MVP, mas tem muitos casos de startups, digamos assim, que estão começando, por exemplo, a partir de uma consultoria. Digamos, a pessoa tem uma consultoria, ela está lançando uma startup para produtizar, digamos, esse serviço que ela faz. Ou então, por exemplo, o meu caso aqui, eu já tinha um SaaS para um nicho específico e estou como se fosse pegando uma das dores desse nicho e criando um produto separado. Eu tenho, de histórico, de resultado, digamos, essa empresa à parte, por exemplo, que não é esse mesmo produto. Estou precisando, no caso do capital, para abrir essa nova frente, que é uma startup nova, mas o que eu tenho de resultado, digamos assim, de validação, é do negócio anterior. Como é que vocês veem isso? Isso conta com algum tipo de validação? Como é que é a visão de vocês sobre isso? Acho que conta sim, e como eu falei, né, é muito do caso a caso. Então, se tiver na dúvida, tem que se inscrever, mas conta sim. E até a experiência do empreendedor naquela área de atuação é bem importante, né? Se você já tem experiência, só que no modelo mais consultivo, já é um tipo de validação também. Então, eu acho que vale se inscrever para a gente analisar melhor o caso. O que a gente mais se preocupa nesses casos, né, de spin-off é o quão separada a startup está da startup da empresa mãe, né? Mas Eu acho que também a dedicação, né, que esses founders vão ter. Tipo, ainda que, por exemplo, já aconteceu, eu lembro da, tipo, Mub, por exemplo, uma startup, tipo, era mais consultoria, a gente investiu no Bet 24. Só que eles estavam, assim, com, sei lá, acho que 2 sócios dedicados na startup e o outro viria, assim. Então, tipo, a gente também pergunta sobre isso, né? Eu acho que é um ponto, assim. Se com investimento mais sócios vão vir, tipo, são questões que a gente se preocupa. esses casos de spin-off nem é tanta validação que a gente se preocupa, realmente essa questão de divisão societária, dedicação, e esse é o principal ponto mesmo. Até porque, às vezes, quando as startups vêm de spin-off, elas conseguem clientes da empresa que elas vieram. Então,
tem essa facilidade. Não sei se eu respondi a pergunta. Show, ficou super claro. Super agradeço. Tá, legal. E o Tony fez a pergunta aqui no chat, que é como é que é feita a definição do valor de investimento e como é a programação de distribuição de investimento? Tá, Eu acho assim, que ele chegou atrasado, por isso. A gente tinha não, comentado um mas pouco antes. o valor, quem escolhe é o empreendedor, até a gente deixa que ele escolha, porque tem que fazer sentido porque ele está precisando, né? A gente não adianta oferecer 400 mil apenas para todos os casos, mas nem sempre a CDB precisa de tudo isso e não faz sentido ela comprometer tanto o equity nesse momento, sendo que ela precisa de menos ou precisa de mais, enfim. Então, quem escolhe o valor de investimento é o empreendedor na hora da inscrição, mas aí a gente traz aquelas ressalvas. Então, ele escolhe quanto ele quer, mas quanto maior vai ser o investimento, maior, mais rígido a gente vai ser, maior vai ser o equity cedido. E eu não sei se entendi muito bem a segunda parte da pergunta ali, como é que é a programação da distribuição do investimento. A Eu gente acho que faz... ele quer saber sobre receber, eu acho, talvez, sabe como que eles recebem. Não, vocês estão conseguindo me ouvir? Então, sim, Sim. então. Tá. Não, eu queria saber como é que é distribuído, aonde que o investidor vai aplicar, como é que isso existe, esse investimento, ele é recebido em parcelas, ele é recebido de uma vez só, ele tem que investir exatamente no que está ali, como é que funciona isso? Bom, geralmente no processo seletivo, o empreendedor mostra no que ele vai querer investir, qual que é os planos dele. Obviamente pode mudar tudo no passar da aceleração, mas o pagamento é feito em 10 vezes, então 10 parcelas. Às vezes pode ser negociável, isso aí também é super negociável, depende bastante da necessidade da startup. Então, se for conversado, pode ser negociado depois. Mário, quer complementar? Eu acho que o Tony respondeu, Tony? Respondeu, valeu, obrigado. Ah, então tá. Não, acho que tu respondeu mesmo, Débora. E Matheus tem alguma dúvida também, pode falar. Tem uma pergunta. Com relação aos sócios, tá? Vocês comentaram que uma startup não necessariamente precisa estar faturando, pode estar tendo um processo de começar a faturar e tudo mais. E muitas dessas vezes é o momento que os empreendedores em si, um deles ou alguns deles, não estão full-time na operação, né? E aí a minha pergunta é, qual que é o peso disso na hora da decisão de um investimento ou não? E qual que é enfim, porque muitas empresas, eu falo muito até pela minha startup, a gente tem uma situação hoje que alguns dos founders estão dedicando tempo, mas não é 100% dele. E uma parte do que a gente busca para investimento é justamente para que os sócios possam estar 100% na operação. Uhum. Então, esse é um ponto que a gente leva bastante em consideração, mas, assim, a startup, no momento do processo seletivo, ela não tem que ter uma dedicação full-time. Mas é interessante que, se a gente perguntar para você, e como é que vai ser pós-aceleração? Daí é importante que tenha pelo menos alguém que fique full-time, que se dedique para o negócio, né? Por que a gente iria investir num negócio que os founders não vão se dedicar, né? Não faz sentido. Então, A se minha tiver pergunta dedicação mais depois, é A tranquilo. minha pergunta mais, Débora, é assim, porque eu estou falando um pouco do meu caso. O meu caso, assim, um dos motivos que a gente busca ter esse investimento é para que os sócios venham full-time. Sim. Todos. Uhum. Entendeu? Não, mas Hoje full-time é um, mas a gente quer trazer todos eles. Somos em 3, por exemplo. não, isso é comum, é tranquilo, assim, a gente entende que às vezes não tem como ficar full time, né, não tem orçamento para ficar se sustentando sem ter uma renda e que depois da aceleração ficar é tranquilo. E nem necessariamente precisariam ser todos full time depois da aceleração. É bem passo a passo. Então, Tá bem. até a gente pede uma planilha de orçamento, assim, mas para etapa semifinal e final, e pergunta, assim, no que vai ser investido o valor que a gente está entregando. E aí, às vezes, colocam lá, para Prolabore também. E a gente espera que isso aconteça, né? É tranquilo que isso aconteça, não é um problema. Tá bem. Vou passar aqui, então, se ninguém tiver mais perguntas, para o próximo slide. Que as próximas dicas e boas práticas que eu queria falar é sobre um pitch deck que tenha todas as informações básicas. O que são as informações essenciais que um pitch deck tenha? Então, a mais
seriam coisas além disso são interessantes também, mas se não tiver algum desses pontos, talvez esteja incompleto. Primeiro, pode falar, Amanda. Ah, eu queria perguntar se por acaso vocês podem fazer referral de alguma, por exemplo, passar o contato de alguma outra startup que já foi acelerada por vocês, em off, né? Claro, para a gente conversar e ver como foi a experiência. Que tem uma que foi acelerada por vocês que eu tenho bastante sinergia de modelo de negócio, mas é bem diferente de indústria. Então, seria legal pegar o feedback deles desse Pode, processo e pode até sim. dicas assim. Pode sim, e daí depois, não sei se a Mari pode pegar o teu contato e a gente dá uma conversada daí para ver qual startup faria sentido passar o contato, mas super possível. Tá bom, vou mandar A um gente e-mail dá para uma, a gente você, dá uma então, pergunta, Mari. a gente dá uma perguntada pro founder antes e a gente te conecta. Pode Legal, passar o tá contato? bom. Só pra... Obrigada. Mas, gente, quem quiser, eu tô passando aqui meu WhatsApp, tá? Daí vocês podem me chamar depois que eu chamo. Boa. Bom, mas além. Ah, tá, nem falei. O primeiro ponto é sobre o problema daí que a startup se propõe a resolver. Então, ela tem que estar se propondo a resolver um problema real. Então, não adianta querer resolver alguma coisa que, enfim, ninguém vai pagaria por isso. Legal, beleza, interessante, mas, enfim, não resolve nenhum dos meus problemas, então provavelmente ninguém ia pagar. Então, tem que resolver um problema real de mercado e mostrar qual que é esse problema. E depois apresentar a solução, né? Como é que ela vai resolver esse problema? E por que a solução é interessante? Falar sobre o mercado de atuação. Então, quando vocês pretendem atingir esse mercado, dimensionar ele, qual que é a fonte, como é que vocês chegaram nesse dimensionamento, por que vocês querem atingir tanto, enfim. Por que esse mercado é interessante de investir também? Ele está crescendo, não está? Quais são as tendências? E até, aliás, eu estou apresentando numa ordem que é uma sequência bem lógica, assim, para entender a solução da startup. Então, se seguirem essa mesma ordem, provavelmente vai fazer bastante sentido o pitch deck. Depois, comentar sobre o modelo de negócio. Então, como é que vocês, para quem vocês vão vender? B2B, B2C? Vocês vão monetizar de que forma? Através de assinatura? Pegar um take rate? Ser um marketplace? Enfim, é um SaaS? Quais são os planos? Etc. Forma de monetização. Citar os concorrentes, eu já tinha falado antes, né, que é importante saber quais são os concorrentes e quais são os diferenciais, porque afinal todo negócio tem algum concorrente, mesmo que indireto, uma solução substituta. E, bom, é isso. E não sei porque não ficou aparecendo aqui, mas era para botar do time também. O time é o principal ponto que a gente avalia, na verdade. Então, os founders, qual o background deles, como por que esse time tem potencial de fazer essa startup crescer, por que vocês vão, enfim, ganhar mercado, se vocês têm competências complementares, onde já trabalharam, qual conhecimento, formação acadêmica, profissional, etc. Até se é um empreendedor de segunda viagem também, bem legal de compartilhar. Desculpa, eu achei que estava aqui, mas enfim, ficou faltando colocar o bullet point. E algumas outras boas práticas que eu gostaria de compartilhar com vocês, esse é os últimos slides, mas nós entendemos, então, que barreiras de entrada são desejáveis, por exemplo, mas, no entanto, talvez no estágio de maturidade, pelo menos que a UOL investe, elas ainda talvez não sejam totalmente desenvolvidas, mas é legal vocês já pensarem como é que vocês vão dificultar para a entrada de novos competidores e qual que vai ser a barreira de entrada de vocês, apesar dela não existir ainda no momento, se ela não existir. O times diversos e com grande capacidade técnica, então é muito legal ter times diversos, com, enfim, pessoas com conhecimentos bem diferentes, que se complementem, com grande capacidade técnica. Eu já falei muito de time, porque time é realmente um dos pontos que a gente mais presta atenção, pelo menos nesse momento que a startup é super early stage, é um dos pontos que mais importa para nós como aceleradora avaliar.
é o time mesmo. E trabalhar seus números, então, obviamente, vai ser bem mais interessante um negócio que tenha. Não necessariamente, mas enfim, é legal que já tem algumas métricas de crescimento, pelo menos começar a pensar quais elas seriam quando vocês começarem a vender, por exemplo, faturamento, número de clientes, percentual de crescimento mês a mês. É legal, pelo menos, já metrificar, né? Mesmo que não tenha algum resultado ainda, já, já pensar quais vão ser essas métricas que vocês vão acompanhar, porque isso vai ser muito provavelmente perguntado, além de várias outras métricas que poderia colocar aqui, CAC, né, de aquisição de cliente, LTV, entre outros. Fazer networking, então, enfim, né, a gente acredita que networking pode abrir muitas portas, então a Mari, acho que é a pessoa que mais faz network que eu já conheci, pode falar bem, mas enfim, as pessoas e trocar ideias pode te apresentar, ter um insight aí que muda teu negócio. Até como nós temos uma comunidade de mais de 150 founders de startups, o networking entre founders também é muito rico e muito valioso, muito legal ter essa rede de apoio por perto. Mostrar os seus resultados tanto de MVP, então mostrar que mesmo que a solução não tenha faturamento, que ela gerou algum resultado para o seu cliente não pagante e enfim, reduziu o custo, o que ela fez, qual foi o resultado, por que ela ajudou esse seu cliente. Mostrar esses resultados, mesmo que tenham sido, enfim, de graça, sua solução tenha sido de graça. E pedir conselhos, né? Então, enfim, ter essa humildade de ir atrás e conversar com o pessoal, meio que na vibe aí do networking. Pedir conselhos. A gente também gosta de falar que a gente não sabe de tudo, é 10 anos de muito aprendizado, mas a gente sempre tenta não atrapalhar e, enfim, aconselhar da forma que, enfim, 10 anos de história, conhecimentos que a gente conseguiu adquirir em 10 anos de história. É isso, pessoal. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, mas queria agradecer já pelo tempo de vocês terem ficado aqui, terem se interessado em conhecer um pouco mais sobre a tese da UOL. Pode falar, Matheus. Deixa eu fazer uma pergunta com relação, não sei se já foi dito ou não, mas assim, com relação ao investimento em si, né? Como que é essa minuta? Você, pelo que eu entendi, só vai começar a valer de fato a participação da UOL a partir do momento que tem uma nova abertura, uma nova rodada de investimento, certo? Mas como que é feito esse acordo? Qual que é essa minuta? Qual que é a... Enfim. É um modelo de mútuo conversível, que é um modelo bem padrão, tipo, até internacional. E, na verdade, a startup não precisa ter captado no futuro para a gente converter, né? Esse mútuo, ele tem uma validade de 3 anos, e aí depois de 3 anos, provavelmente a startup já vai ter sido investida por outro fundo, daí a gente faz a conversão pelo valuation que o outro fundo precificou, ou se não, a gente faz um cálculo através, tipo, olhando o faturamento da empresa para fazer um valuation mais tradicional mesmo e entender qual que foi o percentual na hora que a gente investiu, na rodada que a gente investiu. Ficou Tá, e claro? aí, pelo que vocês colocaram, não passa de 9%, vai de 4 até 9, é isso? Isso, esse é o range. Então, a nossa... E se por valuation a participação, depois do terceiro ano, ultrapassar os 9%? Não ultrapassa. A gente tem meio que esse teto. É que a gente tem um valuation cap, né? Então, a startup, se ela for precificada no futuro, assim, 10 milhões, por exemplo, a gente vai fazer um cálculo que a gente vai fazer uma taxa de desconto em cima do valuation futuro de 25%. Só que, enfim, nesse caso de exemplo de 10 milhões, ficaria em 7,5 milhões o valuation. Mas ele vai estar acima do nosso teto, que o nosso teto é 5 milhões. Então, nesse caso, o valuation que a gente estaria precificando esse startup seria 5, e aí a gente faz a conversão. Então, como a gente tem esse teto, não tem como fugir desse percentual máximo.
Entendi. Percentual máximo, então, pelo que você está colocando, vai chegar até 5%, vai. Nosso teto de valuation cap é 5 milhões e o percentual máximo que a gente chega é 9%. Ok, tá bem. Mas, Matheus, eu mandei aqui no chat até o edital. Não sei se tu chegou a abrir. Vou mandar de novo. No edital, ele tem o contrato de mútuo conversível e também tem uma planilha que tu consegue fazer essas projeções de valuation e ela gera já mais ou menos o percentual. Quanto que tu acha que tu vai ser precificado no futuro? Porque a gente sabe que é complexo, então tem como vocês exercitarem ali também. É, Sim, sim. Não, tá bem. é bem Eu sou do complexo Rio mesmo. Grande do Sul. Bom, tá bom. Obrigado, Mariane e Débora. Imagina. Redonda, tal. Só isso. Acho Leonardo, tá bem difícil de entender, talvez seja melhor mandar pro chat a pergunta ou o comentário. Não tá dando pra entender nada. Leonardo, a gente não tá conseguindo te entender. Alô? Oi? Alô, desculpe. Oi, eu posso fazer uma solicitação para você? Claro. A gente pode fazer um contato agora, não precisa ser agora na reunião mostrar nada disso, mas logo após a reunião a gente fazer um contato para verificar a possibilidade de já checar os modelos de contrato que vocês têm aí, de opções, porque eu tenho 3 candidatos para solicitar investimento, entendeu? Tem aquela Leonardo, o teu tá travando minha muito. mesmo, né? Leonardo, o teu tá travando muito. A gente não tá conseguindo entender direito o que tu tá falando. Eu falei para você que eu teria que sair, né, que eu ia participar uma meia hora da reunião, né? E eu saí, eu estou no trânsito, então por isso que ficou ruim. Eu ligo depois, a gente conversa, então, tá bom? Eu mandei meu WhatsApp ali, tu me manda um WhatsApp. Pode ser? Pode ser. Então, tá. Vou mandar Isso, aqui também vou meu fazer e-mail. isso, porque tem umas questões aí que a gente precisa checar. Eu tenho 3 modelos diferentes de negócio e propostas interessantes, viu, para... Tá bem ruim. Mas enfim, Não me ouviu, Leonardo, né? tá muito ruim, tá cortando. Mas enfim, tu me manda depois um WhatsApp, daí a É. gente sai conversando, tá bom? Faço isso sim. Desculpe aí, tá? Bagunça aí, porque eu tô no... Imagina. Mas então Boa. tá, pessoal. Eu acho que a gente tá caminhando pro final. A Debbie mandou o dela ali também, eu mandei o meu. Se vocês tiverem dúvida, podem chamar qualquer uma de nós duas. Nós duas estamos assim mais na originação e a Débora na seleção de startups, então entrem em contato e a gente continua falando. Só lembrando que vai ter um próximo encontro dessa mesma trilha, que a gente vai trazer também perspectiva mesmo do Donizete, enquanto empreendedor, que fez uma saída de 600 milhões, né? Foi uma saída até altinha. Ele tinha captado já a série B, se eu não me engano, mas ele acabou optando por vender. Então estava numa jornada de venture capital, então acho que vai ser um bate-papo bem legal, assim, que eu acho que vai agregar bastante. Com certeza, vale muito a pena ver no próximo também. Mas muito obrigada, pessoal, por terem participado hoje. A gente fica bem contente com a presença de vocês. E, É isso. rapidinho, o Vitor mandou ali se ele pode ter acesso aos slides. Sim, a gente pode mandar para vocês a gravação também. Vai ficar gravado no YouTube da O. Sim, eu posso mandar por e-mail amanhã, hoje, os slides. Acho que eu boto amanhã, daí junto com o link do YouTube da gravação. Obrigada, gente, para quem ficou até agora. Vamos mantendo o relacionamento, nos chamem. Espero ter novas investidas aí no portfólio. Até mais, pessoal. Tchau. Obrigado, tchau, tchau.